Olá, nós estamos aqui hoje com o Allan Kardec, que vai disputar uma cadeira na Câmara de Vereadores de Joinville. E a gente começa, Allan, perguntando o que o levou a tentar essa disputa, o porquê ser vereador. Olá, Gaioso. Primeiramente, eu quero agradecer o carinho da oportunidade da entrevista. E respondendo a sua pergunta, foi um fator natural. Um fator a pedido das comunidades, a pedido do próprio joinvilense, né? Porque na época eu era motorista de ônibus. E logo depois que surgiu da minha profissão de motorista de ônibus, na qual eu também fui na Fátima Bernardes como motorista de ônibus mais simpático, então tudo isso foi agregando, né, fazendo com que as pessoas criassem essa estima, né, de tornar o Allan Kardec um representante, né, porque na visão do próprio povo já tinha esse perfil. Allan, qual é a expectativa que a gente pode ter de uma pessoa que está entrando na política agora, mas sempre teve contato com o público, até pela profissão que exerceu? Você espera levar isso? De que maneira? Qual é a sua expectativa? Em 2016, quando eu saí candidato a vereador, eu saí até por outro partido, e eu fiz uma votação muito expressiva. Até eu agradeço imensamente a todos aqueles que adotaram, né, esse projeto como um ideal, né, para Joinville. E logo após isso eu fui construindo automaticamente essa carreira, né, política, né, na qual eu fui convidado a ser vereador por 30 dias, no lugar do vereador Odir Nunes, que eu era vereador suplente, né, na época pelo PSDB. E logo após esse cumprimento dos 30 dias com o vereador Odir Nunes, eu fui convidado a ser assessor parlamentar, né, do vereador, na época, Rodrigo Coelho, e até então fiquei com ele, até esses dias, como assessor na Câmara Municipal e na Câmara Federal. Então isso criou bagagem, né, criou experiências, né, criaram conhecimentos, inclusive, de poder daqui para frente aplicar isso enquanto vereador, né? Saber realmente qual é o papel do vereador. Então, Allan, essa experiência te levou a ter mais confiança para disputar, vamos dizer assim, de verdade, né? Disputar com possibilidade real de ir. E você entrando, qual seria o seu foco principal? Não, sem dúvida, a gente vai criando esse corpo, né, e ao mesmo tempo a gente vai adotando métodos que façam com que esse legislativo chegue até as comunidades e chegue até as pessoas que tanto precisam, né? E o maior foco, que eu acho que é um problema que Joinville criou isso naturalmente, né, é a questão da mobilidade urbana. Porque eu já venho desse nicho, né? E conheço muito bem cada rua, cada estrada dessa cidade, e a gente sabe o quanto é precário, tanto a questão de acessibilidade, quanto a questão a mobilidade urbana, assim, na questão de automóveis, transporte público. Então são questões que serão muito bem fiscalizadas enquanto vereador, e também são questões que serão abordadas e inclusive transformadas em projetos de lei para que aconteça dentro de Joinville aquilo que tanto o povo espera, né? Ou seja, não ficar num trânsito parado por 30, 40 minutos para chegar a 2, 3 quilômetros de casa e ao mesmo tempo ter qualidade de vida também no trânsito. Allan, você já teve essa experiência, você já quase chegou lá e tal. Como é que está a situação hoje? Você acha que se elege com quantos, e você, pelo PL, acha que o PL vai fazer quantos vereadores? Sem dúvida, e na verdade eu penso que para a gente estar preparado para assumir esse desafio, primeiramente tem que saber qual é o principal papel do vereador no legislativo. Esse é o principal ponto inicial, né? E depois, quando você entra num nicho de abordagem de um tema tão importante, no caso de Joinville, que é a questão da mobilidade urbana, né, importantes, aí você entra na questão fiscalizatória. Ou seja, hoje nós não temos uma Câmara de Vereadores fiscalizatória hoje. Nós temos, na verdade, não são vereadores, são cargos comissionados do prefeito.
né? Porque não há uma fiscalização, não há uma temática ou algo nesse sentido fazendo com que favorecesse propriamente dito a população. Muito pelo contrário, né? Vem um projeto, é aprovado, enfim, né? Não vou entrar muito nessa seara. Então, quando a gente entra na questão mobilidade urbana, entra a questão não só trânsito, entra a questão de acessibilidade, entra na questão de ciclofaixas, ciclovias, né, que inclusive hoje em Joinville nós temos só uma ciclovia, que é na Beira-Rio. As outras são ciclofaixas, né? E inclusive muito mal planejadas, né? Por quê? Porque não tem fiscalização efetiva, né? Então, quando a gente entra também na seara da mobilidade urbana, aí já entra naquele toque na qual eu conheço muito bem, que é o transporte coletivo. Porque hoje o transporte coletivo não é um transporte atrativo para as pessoas largar do seu carro para ir de ônibus ao seu trabalho. Muito pelo contrário. As pessoas enfrentam superlotações, transporte sucateado, né? E ao mesmo tempo preço de passagem super elevado. Então isso não atrai pessoas que ajudam a cooperar nessa mobilidade urbana. Então é com isso que a gente entra para que favoreça diretamente a população nesse... Joinville tem um modelo de transporte coletivo público que é calcado numa licitação que foi feita há décadas atrás e isso vai se renovando. Você pretende mexer nisso também, atacar esse problema? O que você planeja para esse caso específico do transporte coletivo? Não, sem dúvida dá para atacar. Eu digo atacar com cautela, tá? Por quê? Porque existe um mistério entre o céu e a terra, né, na qual que desabona a questão licitação. É uma questão de viabilidade entre o poder público e o poder legislativo, o poder executivo, o poder privado com o público, né? Por quê? Porque essa questão também que saiu vergonhosamente, né, agora recentemente, que graças a Deus o clamor do povo falou muito mais alto nessa questão, de ajudar uma empresa na qual está em sua atividade. Normalmente, né? Porque hoje a maior atividade das empresas de ônibus de Joinville são as indústrias, né? O transporte coletivo é simplesmente um lucrozinho, né? Entre aspas, né? Detalhe, né? Então, na verdade, ajudar uma empresa, aí você fica pensando, poxa, aquele empresário que gerava emprego, aquele microempresário que gerava emprego e não teve esse tipo de ajuda, né? Teve um amparo federal, mas talvez foi inalcançável, né? Não conseguiu atingir aquele objetivo e acabou fechando seu empreendimento e deixando pessoas desempregadas. E aí, de repente, vem um projeto desse para ajudar uma empresa. Então, quer dizer, até que ponto isso é importante? Isso é jogo de interesse. É jogo de interesse. Então, claro, isso não é uma coisa que eu vou fazer sozinho, né, vai ser uma coisa que a gente vai construindo durante o mandato. Eu reforço que, claro, também tem que ser uma das bandeiras, porque eu acho que Joinville hoje necessita, urgente, né, de um transporte coletivo renovado, com preços acessíveis e que tenha condições de atender a população, em todos os quesitos, né? E é isso que a gente vai aplicar sim, enquanto vereador. Alan, então, para encerrar, que mensagem você daria para quem está procurando alguém em quem votar? O que você falaria? Olha, é uma pergunta muito importante. O que eu peço assim ao joinvilense é que tenha o seu voto com consciência, que aplique o seu voto realmente naquela pessoa que tenha propostas, que tenha projetos, que realmente queira fazer uma Joinville diferente, uma Joinville com inovação e com participação entre o legislativo, a população e o executivo. Por isso que eu peço, conte comigo. Muito obrigado, Alan, e uma boa sorte para você nessas eleições e esperamos encontrá-lo em breve na Câmara de Vereadores.